capítulo 21, Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8. E diz assim, Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo do seu filho Isaque. E pediu a Abraão, expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. Essa palavra acerca do seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou-o: não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer o meu filho. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar essa palavra que é tua. Nós te apresentamos, ó Senhor, as nossas vidas, que também são tuas, Deus, e que através, ó Senhor, dessa o Senhor possa alcançar a vida de todos que estiverem nesse momento nos acompanhando. Senhor, nós não nos importamos onde nós estamos, porque o que mais importa mesmo é com quem nós estamos. Alguns estão em suas casas, eu estou na minha, mas nós sabemos que o Senhor, como um Deus onipresente, está aqui, mas também está em cada lar representado aqui nessa live. Então, o Espírito Santo de Deus, que tu possas visitar a cada pessoa, a cada família nessa noite. E assim eu te oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história que nós acabamos de ler, esse trecho que nós acabamos de ler, se trata de um dos momentos mais difíceis que um ser humano ele pode passar, e não pelas escolhas às vezes que ele faz, mas às vezes a escolha que alguém pode fazer por ele. Essa mulher Agar, ela era uma serva, uma escrava na verdade, egípcia, onde ela não tinha voz, ela não tinha o poder de decidir nem pela sua própria vida, nem pelo seu corpo. Ela não tinha decisões, ela não tinha a possibilidade de decidir nada a respeito daquilo que pudesse dizer respeito a si mesma. Nós conhecemos a história de Abraão, até então Abrão e Sarai, quando Deus os prometeu um filho da esterilidade, um filho da impossibilidade, um filho da velhice, um filho da promessa. Só que o tempo, quando nós recebemos uma promessa de Deus e até o cumprimento dessa promessa, muitas vezes existe um tempo, um processo de tempo muito complicado. E o tempo, ele prova os corações. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus,
naquele momento nosso coração se enche de vigor, se enche de fé, mas aí quando nós percebemos que do dia em que nós recebemos essa palavra e tomamos posse dessa palavra como uma palavra viva para nossas vidas, mas aí os dias parecem permanecer iguais, logo nós desfalecemos na nossa fé. Logo nós começamos a desistir e desconfiar, inclusive, daquilo que o próprio Deus prometeu. Porque o tempo, ele prova os corações. E Sarai estava sendo provada pelo tempo. Porque do tempo onde o Senhor havia prometido um filho que humanamente falando seria totalmente impossível, mas ela também percebeu que nada mudava no seu cenário. Quantas vezes nós recebemos algo da parte de Deus e o cenário permanece totalmente intacto, inabalável. Parece que as coisas não se movem. E assim foi com a vida de Sarai. E Sarai, não diferente de mim e de você, quando as coisas começam a parecer que não vão acontecer, muitas vezes nós atropelamos o processo. Nós queremos passar por cima, criar os atalhos para que logo aquilo que nós tanto desejamos aconteça. E Sarai, percebendo que os anos se passavam e que aquele filho que o Deus de Abraão havia prometido não chegava, ela logo tentou dar o seu jeito. E dentro da sua casa havia uma jovem que não tinha voz, que não tinha escolhas. E eu imagino que Sara, olhando para aquela jovem, uma menina ainda, muito jovem, na idade fértil, ela pensou consigo mesma: até que eu posso dar um jeito naquilo que não acontece na minha vida, porque parece que Deus está tardando. Já que o Senhor não me deu filhos, eu vou entregar a minha serva para que o meu esposo então faça esse filho da promessa. E o interessante é que o filho que nascesse do ventre de Agar não seria considerado de Agar, seria considerado de Abraão e Sara. E aí ela entrega aquela serva para o seu esposo, ele não argumenta, pelo contrário, ele concorda, e aí ele tem relações sexuais com aquela jovem, e aquela jovem então engravida. Agar, se vendo agora como a futura mãe do filho da promessa de Abraão, o seu coração se enche de um nível de arrogância, quem sabe, de um nível de vaidade, tomada pela imaturidade, tomada, quem sabe, pela situação que muda agora. E aí Agar muda completamente o seu comportamento para com Sara. Eu imagino que Sara, agora observando que grandes consequências houve pela sua persuasão com o seu esposo e pela sua forma prematura de querer resolver as coisas, mais uma vez, ela vem com uma estratégia para o seu marido e fala assim: nós temos um problema e nós precisamos nos livrar desse problema. E o seu esposo então fala: Sara, faz o que melhor te acontecer, talvez até com um sentimento de querer se livrar, não é? Como muitas vezes a gente sabe que nós queremos nos livrar do problema, a gente fala: ó, vai, faz como quer. Muitas vezes eu permito que as minhas filhas façam coisas que eu não gostaria que elas fizessem só para eu me livrar, para que elas pedem tanto a mesma coisa. Eu falo: vai, faz. E foi assim que Abraão faz: ó, faz o que você achar que é melhor. Quando então a Sara começa a tratar mal a Agar, ela agora decide por si só sair de um lugar de humilhação, de indiferença, de hostilidade, para ir para um lugar onde Deus não a havia mandado ir. Sara, pelas suas próprias decisões, decide ir para o deserto. E a primeira lição que eu queria compartilhar nessa noite é que muitas vezes nós fugimos do processo, que é algo que Deus quer que nós passemos, para irmos
e atalhamos para irmos diretamente para o deserto, um lugar onde Deus não quer que nós permaneçamos. E quando nós fugimos do processo, nós vamos cair num lugar de deserto. Nós sabemos o que significa o deserto. O deserto é um lugar de escassez, não só de alimento, não só de água, mas o deserto é um lugar onde você procura os recursos e você não encontra. Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar onde não há sequer uma vegetação para que você possa descansar. Deserto é o lugar onde ninguém quer permanecer. Deserto é um lugar onde ninguém quer fazer morada. Deserto é um lugar onde só precisamos passar por ele, mas não permanecermos nele. Mas Agar, tomada agora por uma decisão, ela foge do processo para entrar no deserto. E quantas vezes nós também, pelas nossas próprias escolhas e decisões, saímos do lugar que Deus quer que nós passemos pelos processos. E eu não estou falando que processo é algo fácil de passar. Processo não é um lugar também que é confortável estar, né? Existe, inclusive, um eletrodoméstico que se chama processador, né? O que ele faz? O processador, ele esmiuça o alimento, ele quebra o alimento, ele dilacera as fibras do alimento. Então, quando nós estamos no processo, nós também estamos, muitas vezes, tendo as nossas raízes, as nossas vontades sendo totalmente dilaceradas, rasgadas. Mas às vezes é necessário que nós passemos por esse processo, porque só quem passa pelo processo vem à tona agora a essência verdadeira daquilo que Deus deseja de nós. Porque só quem foge de processos não vai vivenciar e vislumbrar o resultado final, frutífero, proveitoso, que é alguém que passou pelo processo. E não só passou pelo processo, mas alcançou a aprovação de Deus. Quem está entendendo o que é isso? Muitas vezes nós precisamos sim passar pelo processo para no final escutarmos da parte de Deus: você foi fiel, você não se abalou, você não me negou, você não me rejeitou, você foi leal a mim, você me amou apesar do processo. Então agora você pode participar da minha presença. Você pode agora entrar na minha presença, porque você não me negou e você está sendo aprovado e aprovada. E aí Agar, quando ela está ali no deserto, a Bíblia fala que um anjo encontra Agar. Agar, ela procurou o deserto para se esconder, mas não há lugar algum oculto onde Deus não possa nos encontrar. O salmista vai dizer que ainda que nós façamos a nossa cama no mais profundo do abismo, ali ele nos encontrará. Você pode se esconder das pessoas que estão ao seu redor. Você pode mascarar e maquiar como seus dias têm sido difíceis, mas o Senhor te encontra. O Senhor encontra você exatamente no seu nível mais profundo de fuga. O Senhor te encontra no seu nível mais profundo de solidão. Ele te encontra. E aí um anjo encontrou Agar e pergunta: Agar, serva de Sarai, o que você faz aí no deserto? Como se ele bem não soubesse o que ela estava fazendo no deserto. Deus sabe o que nós estamos fazendo no deserto e por que nós procuramos o deserto. E aí o anjo faz uma proposta para Agar. Você precisa sair do deserto e voltar para o seu lugar de processo. E não apenas isso, mas ele fala: você vai voltar e você vai se humilhar diante de Sarai. Não basta apenas você fazer o caminho de volta. Mas às vezes Deus pede assim:
volta e começa a quebrar o orgulho, começa a quebrar todas as arestas que não tem impossibilitado você vivenciar esse processo de forma plena. Por que você tem se debatido tanto no processo? Agora é necessário que você volte. E muitas vezes, igreja, voltar não representa regressar. Às vezes nós temos uma ideia que voltar é perder, que voltar é estar numa estaca zero. Quando nós decidimos voltar, o recuar pode representar avançar. Às vezes nós somos chamados a voltar a fazer coisas que antes nós não fazíamos para que nós possamos dar uma nova essência e dar um novo sentido àquilo que nós fazíamos. Mas todas as vezes em que nós saímos do lugar onde o Senhor nos estabeleceu para estar, é necessário fazer um caminho de volta. Lembra do filho pródigo? Caindo em si, ele percebeu que era importante, era necessário fazer o caminho de volta. Na cabeça daquele jovem, voltar para casa era reconhecer que havia cometido erros, que havia feito escolhas erradas e já havia lá feito, inclusive, todo um processo para o que ele iria argumentar com o seu pai. Mas ele sabia que era necessário voltar. Mas sabe por que nós precisamos voltar? Porque o deserto não é um lugar para estar. Principalmente quando Deus não te levou para o deserto. Quando Deus não te levou para estar no deserto. Ora, e Deus nos conduz ao deserto? Conduz. Muitas vezes Deus nos conduz para o deserto para falar conosco. Lá no livro de Deuteronômio fala a respeito de um tempo onde o povo de Deus estava no deserto e Deus vai falar: eu te coloquei no deserto para saber o que passava no seu coração. Muitas vezes Deus nos conduz para o deserto para saber o que está no mais íntimo do nosso ser, para conhecer as motivações do nosso coração. O próprio Jesus, após ser batizado, o Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado e finalmente, depois de 40 dias e 40 noites, ser aprovado. E aí então Agar volta para a casa da sua patroa, se submetendo aos caprichos de Sara, agora quem sabe duplamente maltratando-a, agora quem sabe colocando o dedo no seu rosto dizendo: tá vendo? O que você foi fazer no deserto com o filho do meu marido? O que você pensava? Você pensava que você ia sobreviver? Mas sabe uma coisa que aconteceu maravilhosa na vida de Agar? É que quando ela sai do deserto, ela não sai do deserto de mãos vazias, mas ela sai de posse de uma promessa de Deus. Porque Deus fala para Agar através do anjo: olha, Agar, volta para a casa da tua patroa, se submete a ela, se humilha a ela, porque esse que está no teu ventre é da família de Abraão, e também Deus tem promessa sobre ele, e sobre ele haverá também uma multidão de descendentes, e o seu nome será Ismael, que significa Deus vê. Olha que coisa mais linda! Ela passa pelo processo, quer passar do processo e ir para o deserto, mas quando ela sai do deserto, onde Deus manda que ela saia do deserto, ela sai de posse de uma palavra de Deus, de uma promessa de Deus. Porque Deus havia separado já um nome para aquele menino. Deus havia separado para aquela mãe um filho que também seria abençoado. E Agar, quando volta, a Bíblia não fala se ela de fato fala para Abraão sobre o nome que seria o seu filho. Mas a criança nasce. E sabe quem é que fala para Abraão do nome? O próprio Deus. O próprio Deus dá um nome para Ismael. E aí Agar fica muito surpresa, porque ela fala: teria eu visto aquele que me vê? Olha, muitas vezes nós temos a impressão que nos escondemos
e que até Deus poderia nos enxergar onde quer que nós estejamos, mas Agar, ela pôde vivenciar um tempo, um momento, uma experiência de não apenas ser vista por Deus, mas ela viu também a Deus. Porque no capítulo 16, versículo 13, ela faz essa pergunta: teria eu visto aquele que me vê? No deserto há possibilidade de eu ver a Deus? No deserto há possibilidade de Deus entrar com promessa? Há. No deserto não só somos vistos pelo Senhor, mas também podemos contemplar a face do Senhor. No deserto nós também não só podemos nos esconder de Deus, mas além dele nos achar, ele ainda nos chama pelo nome e estabelece uma aliança conosco também. No deserto também o Senhor nos encontra e o Senhor se revela para nós. E aí quando aquele menino nasce, o tempo passa, finalmente chega o filho da promessa de Abraão e Sara, que é esse texto que nós lemos no capítulo 21. Só que aí quando o menino é desmamado, Isaac, finalmente o filho de Deus, o filho da promessa, o filho de Abraão, aquele menino Ismael já grandinho, começa agora a implicar com o seu meio-irmão. E Sara mais uma vez se incomoda, não apenas com a presença da serva, mas agora com a presença do filho, do seu marido. E ela mais uma vez faz uma proposta para o seu esposo. E eu acho interessante porque dessa vez Abraão não apenas concordou no primeiro momento, porque no primeiro momento em que ela fala, olha, vamos dispensar essa mulher, ela está me incomodando, a presença dela me incomoda, mas no segundo momento Abraão fica incomodado, porque não era apenas agora Agar grávida, mas era Agar com o seu filho também, onde ele também deveria ter um sentimento, um amor pelo seu filho, afinal de contas era o seu filho, mesmo que não fosse o filho da promessa. E aí quando Abraão, então, seu coração se enche, e ele lastima, e ele fica com o seu coração constrangido. Eu acho lindo porque, eu não sei se você já viu essa passagem, mas essa passagem um dia me saltou aos olhos, porque no versículo 12, Deus fala para Abraão, não te lastimes por causa da criança e da tua serva, porque tudo que Sara te pedir, faça, conceda, porquanto Isaac, ele é a tua descendência e será considerado uma descendência perpétua. Mas do filho da tua serva eu farei também uma grande nação, porquanto ele também é da sua raça. O interessante é que nesse momento, se nós formos fazer uma leitura muito fria, parece que Deus não se importa com o fato de Abraão permitir que a sua esposa Sara lançasse a sua serva juntamente com uma criança num deserto. Porque Deus fala, olha, não te preocupa, faça tudo o que a sua esposa pedir, concede para ela. E Deus dá o aval para que Abraão agora, de fato, despeça a sua serva junto com o seu filho. E no primeiro momento nós temos uma ideia de que Deus é esse, que agora, que tinha tirado já aquela mulher do deserto, agora permite que ela vá para o deserto. Quer dizer que ela sai do deserto, Deus manda ela sair do deserto. E agora Deus quer que ela vá para o deserto. Deus possibilita que a Sara defina como serão os dias. E o sentimento de impotência de Abraão talvez também tenha alcançado o coração de Agar, porque ela estava vulnerável aos caprichos daquela mulher. E muitas vezes nós também, diante das escolhas, diante das situações que nós estamos colocados, muitas vezes inseridos, nós temos esse sentimento no nosso coração de vulnerabilidade, de impotência, de alguém que está totalmente sendo levado pelos ventos contrários. E você se vê e olha para um lado e olha para o outro, o que você vê é um cenário totalmente desfavorável. E você fala, e onde é que está Deus que me permitiu isso? Deus concede que alguém entre com injustiça para a minha vida. Deus concede que essa pessoa me lance ao deserto como se eu fosse um nada, como se eu fosse algo descartável.
Mas como eu falei no início, quando nós nos dispusermos a passarmos pelo processo, nós vamos contemplar as maravilhas de Deus no final do processo. Porque no final de cada processo tem algo da parte de Deus que vem como uma recompensa, que vem como algo que nos levanta novamente, que vem como algo extraordinário. E aí Abraão agora dá uns poucos pães para aquela sua serva, dá um odre e coloca água fresca e fala: vai morrer no deserto. Aquela mulher caminha com o seu filho no deserto, o pão se acaba, a água se acaba, o seu filho agora pede por água, tem sede e tem fome. O coração da mãe agora sangra e grita, porque aquela mãe sabe qual é o seu fim. Ela sabe que o deserto será um lugar agora de morte, não mais um lugar onde Deus mandou que ela voltasse, porque o próprio Deus havia concedido que ela fosse embora. E aí aquela mãe agora, vendo o seu filho pedir água e pão, e sabendo que ele ia definhar aos poucos, morrer de uma forma lenta, ela deixa o seu filho num canto, para não poder contemplar a morte do próprio filho, e se distancia. A Bíblia fala que se distancia a uma distância de um tiro de arco e flecha. Quando aquela mulher então começa a clamar, começa a chorar, enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais. Queda aqui, tá voltando, graças a Deus, né? Deu uma queda aqui na internet, mas graças a Deus nós estamos restabelecendo a conexão. E aí quando essa mulher então estava, enquanto ela chorava, enquanto ela se lamentava, diz no versículo 16, enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Imagina agora uma mãe gritando, clamando e chorando, não só, mas porque o seu filho estava num lugar onde ela não mais o escutava, no lugar onde ela não mais o via, e a criança começa a chorar. Eu imagino que a criança começa a chorar mais alto, porque a Bíblia diz que ele começou a chorar ainda mais forte. Para quê? Na ânsia de fazer a sua mãe o escutar. Aquela criança começa a chorar mais forte, porque quem sabe, se eu chorar mais alto, se eu chorar mais forte, a minha mãe me escuta. Podia ser que Agar, do lugar que ela estivesse, a distância que ela estivesse, ela escutasse ou não escutasse quase nada do choro de Ismael. O choro de Ismael talvez não alcançou a distância do coração de Agar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz, no versículo 17, que Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Pode ser que você esteja clamando, que você esteja chorando, que você esteja bradando e as pessoas que estão tão próximas de você não estejam alcançando o nível de dor, o nível de... Porque a palavra diz que lá do céu Deus ouviu os gritos do menino. Olha, não existe nenhuma altura, nenhum volume onde você possa clamar e que possa estar tão distante, que possa estar tão improvável para que Deus não possa lhe ouvir. Não existe distância. Não existe nenhum nível de distanciamento, de isolamento, onde o Senhor não possa contemplar o seu clamor. Porque Deus lá do céu ouviu os gritos do menino e a encorajou e disse: Agar, por que você se aflige? Não temas,
pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde você o deixou. Ergue-te, pois levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus está falando assim, olha, você saiu há alguns meses atrás, alguns anos atrás, desse mesmo deserto, e eu te encontrei, e eu te vi, e você me viu. E Deus falava assim, olha, eu fiz uma promessa, você saiu do deserto, mas você saiu do deserto com uma promessa. E novamente você está no deserto agora, com uma criança chorando, ao ponto de alcançar o meu coração, porque eu não só ouvi, mas eu venho agora ao teu encontro. Vai, pega o menino, pega a tua promessa, pega aquilo que você já deu como um perdido, volta a se aproximar daquilo. E Deus abriu os olhos de Agar, ao ponto dela enxergar uma fonte de boas águas. Olha o que Deus fez. Deus permitiu que essa mulher agora volte para o deserto, achando que iria morrer no deserto. Mas Deus marcou um encontro. Deus mostrou que através do clamor de uma criança no deserto, lá do céu Ele contempla o nosso clamor. Ele contempla as nossas lágrimas. Ele contempla as nossas orações. Deus contempla a sua súplica. Não existe distanciamento onde Deus não possa te alcançar, homem. Não existe distanciamento da tua oração onde o Senhor não possa te alcançar, mulher. Se você tem pensado que Deus não tem escutado, que Deus não tem visto a você, pois a palavra do meu Deus diz que lá do céu Ele ouviu o choro do menino, e lá do céu Ele pode ouvir o teu clamor, lá do céu Ele pode ver a tua aflição, porque é lá do céu que você eleva os seus olhos e vem o teu socorro. Nessa noite o Senhor quer dizer, não existe nível de volume onde eu não possa alcançar, porque ainda que você não consiga expressar em palavras a sua dor, ainda que você não consiga orar, eu te mando o meu Espírito, que leva, que pega as tuas aflições, que pega o teu choro e consegue traduzir aquilo que você não traduz em orações, aquilo que você não traduz em palavras, e leva direto para o trono do Pai, e traduz para o trono do Pai como gemidos inexprimíveis. Assim faz o Senhor com o teu clamor, assim faz o Senhor para aquele que o busca. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Deus escuta o nosso clamor, Deus escuta a nossa aflição, Deus ouve o nosso choro, e Ele contempla, e Ele faz você agora abrir os olhos nessa noite, como Ele fez com a vida de Agar. Ele abriu os olhos de Agar e falou, Agar, abre os teus olhos, porque eu providenciei uma fonte boa para você dar para o menino, dê água para o menino. E sabe o que acontece? Deus estava com o menino, e ele cresceu, e habitou aonde? No deserto, mas tornou-se um flecheiro. Agar estava numa distância de um tiro de arco e flecha, e o menino se torna um flecheiro. O menino se torna exatamente aquilo, onde a distância podia separar mãe e filho, mas não há distanciamento onde possa separar o Pai Celestial dos seus filhos e filhas. Não existe nível de distância onde Deus não possa te contemplar. Nessa noite, povo reunido, deixa Deus passar você pelo processo, deixa você ser processado, não foge dos processos de Deus. É difícil, sim, é difícil fazer o caminho de retorno, é mais difícil ainda, é difícil se submeter e recuar para depois avançar, sim, é difícil, mas esse Deus, teria eu visto aquele que me vê? E depois esse mesmo Deus providencia um anjo para dizer, Deus ouviu lá do céu o choro do teu filho. E Deus está me usando para falar para você nessa noite. Deus lá do céu ouviu o teu clamor. Ele te ouve. Ele contempla as tuas lágrimas. Ele sabe exatamente como você está.
E no tempo oportuno, o Senhor vai te dizer: abre os olhos, contempla agora a minha provisão, contempla agora o meu milagre, contempla agora a minha resposta, enxerga o que eu faço por você. Você, mulher, você, homem, você não está lançado à sorte, à própria sorte. Nós não somos terra sem dono, nós não somos povo sem dono. Nós temos um Pai que contempla as nossas necessidades e as supre, e mais ainda, garante presença. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida no nome de Jesus. Amém, queridos. Que bênção. Eu estava escutando a pastora pregar e dizer, e estava pensando aqui que caminhando com Deus eu aprendi uma verdade. É que muitas vezes Deus permite que nós vivenciamos, né, na verdade, processos que nós não entendemos, que nós não conseguimos ver com clareza o porquê eu estou passando por isso, por que isto. Mas a primeira coisa que eu aprendo é que tem uma hora que Deus quer falar com você, só com você. Há um canto que diz assim que Deus nos leva ao deserto para falar de amor, não é? Então Deus nos leva ao deserto para falar conosco. A primeira coisa que eu tenho entendido desses processos é que Deus quer falar algo especial ao nosso coração. Então talvez você não esteja entendendo isso, esteja desanimado, sem ânimo. Há uma nação abatida com tudo isso, com tudo que está acontecendo. Mas aqueles que são do Senhor não vão ficar no meio do caminho, tá bom? Então, ainda que você não esteja vendo, e muitas vezes na vida nós passamos por esse processo que nós perguntamos: Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada o que está acontecendo, nada. Mas daqui a um tempo você vai entender melhor. Deus vai colocar clareza no teu coração, então descansa. Creia que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Como a pastora bem disse, você não é terra de ninguém, você tem dono, tá bom? Olha só, eu quero orar por você. Quero dizer que as nossas células, elas estão acontecendo, elas têm sido um momento terapêutico para as nossas vidas, tem sido uma bênção e muita ministração. Tenho ficado muito feliz porque pessoas têm dito assim: pastor, nós estamos nos reunindo para orar, né? Pessoas que estão querendo ir, eu posso ir ao templo orar? Pode, nós não podemos aglomerar, mas e eu tenho visto o povo de Deus despertando, buscando em Deus a direção que precisa. É isso aí, é isso que nós precisamos. Ainda que nós não estejamos entendendo muitas coisas, mas nós precisamos saber onde estamos, com quem estamos. A nossa fé não pode desvanecer numa incerteza. Não, nós temos a certeza que Deus está conosco, ainda que nós não estejamos entendendo muitas coisas, tá bom? Então as células estão acontecendo, nós estamos orando por você, orando pela igreja, nós estamos buscando ao Senhor para que você seja fortalecido. Amém? E antes de dar a bênção apostólica, eu quero orar por você. E eu quero te dizer que Deus é um Deus que faz como quer. Pois onde você está agora, se você está com dor, se você está angustiado, se você está com dor, eu quero que você ponha a mão onde está doendo. Se é uma angústia, põe a mão no coração. Se é uma depressão, uma mão no coração. Se são dores musculares, põe a mão. Dores de cabeça, coloca a mão na cabeça, não custa nada. E que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração agora, tá bom? Em nome de Jesus, deixa o Senhor ministrar na nossa vida aqui. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que aqui está. A cada pessoa, Senhor, que está nessa live, e cada pessoa que chegou aqui para escutar a Tua palavra, Deus. A Tua palavra que deve ser pregada em tempo e fora de tempo. Mas nós cremos, Senhor, que nós estamos aqui, o Teu povo ali do outro lado, Senhor. Mas o Teu Espírito, o Senhor Espírito Santo, Senhor, toca agora, Senhor. Há pessoas que estão nos ouvindo e vendo e elas estão se sentindo sozinhas, angustiadas, sem esperança, sem crer mais que dias melhores virão. E eu creio, Pai, como diz a Tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou sustentado a viver todas as tribulações. O tudo pode, Senhor, é que o Senhor está conosco, nos dando força para suportar. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja fazendo isso agora, mudando o pranto, mudando a tristeza em alegria. Uma certeza que só pode vir diretamente do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa mudar corações hoje. Que o Senhor possa levantar pessoas que estão dizendo como é que vai ser amanhã. Ah, meu Pai, eu creio que o Senhor faz grandes coisas. E a primeira coisa que o Senhor está fazendo, eu creio, é levantar pessoas que estão abatidas, estão entristecidas. Que elas retornem ao ponto inicial. Cuida delas, Senhor. Aonde houver dor, eu trago uma palavra no mundo espiritual. Dor, vai embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda inflamação vai embora agora. Toda dor vai embora agora. Todo mal-estar vai embora agora. Toda dor de cabeça vai embora agora. Em nome de Jesus. Depressão vai embora agora. Em nome de Jesus. Angústia que vem do inferno. Bate em retirada agora em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu ministro a paz no teu coração. Receba essa paz que excede todo entendimento. Receba essa paz do Senhor Jesus na tua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus eterno Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre você agora e sempre. Amém e amém. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Amanhã é um novo dia. Coisas grandes o povo de Deus vai ver. Agora, quer um conselho? Não para de orar. Ainda que você não esteja entendendo o que está acontecendo. Ainda que, por vezes, uma palavra não venha do trono do Senhor. Ainda que você esteja buscando, dizendo, mas pastor, eu tenho buscado e Deus tem silenciado. Busque até encontrar, até Deus falar. Mas hora ou menos hora o Senhor vai bradar no teu coração e vai dizer, eu faço assim. É Ele que faz, Ele faz do jeito que Ele quer. Mas hora ou menos hora, aquilo que não faz sentido na tua vida vai começar a fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.